A Disney está no momento de apostas seguras, se esforçando para voltar tanto às histórias quanto à visão de mundo dos anos 90. We are nearing destiny, Mufasa. So, the earth must shake. Oi, eu sou Bruno Carmelo, hoje eu venho falar sobre Mufasa, o Rei Leão, nova animação da Disney. Mas antes, segue o canal do Meu Amargo aqui em cima, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. A trama acompanha a história de origem do Mufasa, pai do Simba, e também a história de origem do Scar. Essa é a jornada de um órfão separado dos pais desde muito cedo, que passa o filme inteiro procurando por eles e no percurso se apaixona pela Sarabi. Primeiro é importante dizer que este não é um filme em live action. O marketing da Disney tem se esforçado bastante para apresentar tanto o último Rei Leão quanto esse Mufasa como live actions, mas por definição, live action é um filme onde os atores estão em frente às câmeras, o que nesse caso significaria ter leões reais em frente às câmeras. Não é o que acontece, tudo é feito digitalmente. Então essa é uma nova animação que utiliza outra técnica muito mais realista. Mas aí você me diz, ai Bruno, tanto faz, dane-se se é live action ou não, deixa a Disney chamar como quiser. E não é exatamente assim, até porque essa proximidade com o real, parecer leões de verdade, é um dos elementos fundamentais nesse filme. A empresa tenta utilizar como maior trunfo dessa empreitada e do Rei Leão anterior o fato de serem leões muito próximos do real. Ela tem aprimorado a sua tecnologia, desenvolvido as suas ferramentas para impressionar por esse aspecto do fotorrealismo. E nesse sentido, ela tem sucesso. Mufasa, o Rei Leão, é sim uma grande proeza tecnológica. Os olhos dos bichos estão cada vez mais realistas, os pelos se movendo ao vento são cada vez mais verossímeis. Quando eles mergulham na água ou quando eles deitam na neve, dá para ver depois as gotinhas de água nos pelos ou os floquinhos de neve refletindo o sol. É de fato impressionante. E aí muitas pessoas consideram que o filme é bom por causa disso, porque parece muito difícil você obter esse resultado numa animação, e é exatamente esse tipo de apreciação que a Disney busca, tanto da academia quanto do público, porque a gente tem essa tendência a sobrevalorizar tudo que parece difícil de fazer. Isso não vem só do cinema, isso vem em todas as artes, desde a pintura, por exemplo, um quadro abstrato, um Pollock, parece mais fácil do que aqueles quadros renascentistas, por exemplo. Mas, em primeiro lugar, nada indica que essa técnica empregada aqui seja mais difícil de obter, por exemplo, do que um desenho à mão 2D, que também dá muito trabalho fazer, do que essas novas tecnologias em 3D, que são bastante complicadas, ou mesmo uma animação quadro a quadro em stop motion, com bonequinhos de massinha, que a gente chama, que tem todas as suas peculiaridades e suas imensas dificuldades de realização. E, em segundo lugar, e mais importante, não necessariamente aquilo que é mais difícil de fazer é melhor. O que a gente tem que pensar é de que maneira aquela linguagem se adequa à história contada. Parte do humor e do encantamento que vinha do Rei Leão de 1994 decorria justamente da distância do real. Era muito interessante ver aqueles animais arredondados, aquelas cores que não necessariamente correspondiam ao mundo que a gente enxerga. O exagero cartunesco nas proporções, nas cores, nos acontecimentos era parte do que tornava aquilo tão lúdico e divertido. Agora, por exemplo, o Timão e o Pumba, mais fotorrealistas, são muito menos engraçados. As pessoas, inclusive nas redes sociais, estão brincando que eles parecem animais dirigidos pelo Ari Aster ou pelo Lars von Trier. Qual dessas estéticas tem uma maior entrada e comunicação com o público infantil? Essa mais colorida e fantasiosa ou algo que se aproxima cada vez mais dos moldes de um Discovery Channel? Em terceiro lugar, por que a animação precisaria chegar o mais próximo possível do mundo como a gente o enxerga? Um dos grandes valores dessa linguagem é justamente você poder criar aquilo que os artistas não poderiam reproduzir em loco em frente às câmeras. Existe um componente de ousadia e de criatividade que só existe na animação quando você experimenta com o maluco, o absurdo, o delirante, justamente aquilo que foge do real. Mas a gente já vinha caminhando nas últimas décadas por essa busca por ter pelos e cabelos cada vez mais perfeitos, e aí eu lembro daquele príncipe do Shrek jogando o seu cabelo, ou dos animais de Madagascar, para deixar claro que isso não se limita à Disney, até a gente atingir um impasse conceitual. Se eu quero tanto que a minha animação se pareça fotorrealista, se pareça com um documentário sobre a savana africana, por que eu não faço um documentário sobre a savana africana? Faço logo algo nos modos Globo Repórter, chamo o Sérgio Chapelin para fazer a narração, hoje à noite, África Setentrional, e pronto, tá feito. Então sim, Mufasa, o Rei Leão, é certamente uma proeza tecnológica, sem dúvida ele é muito difícil de fazer, mas isso não significa que ele é necessariamente a melhor forma de contar essa história. Em se tratando de um filme musical, voltado ao público infantil, com uma narrativa claramente fantasiosa, talvez esse desvio do real, que a gente já tinha visto em 1994, seja muito mais apropriado do que o fotorrealismo. Mas a empresa tem se esforçado bastante para apresentar esse novo tipo de linguagem enquanto uma evolução e uma forma de maravilhamento. Por isso, a direção de fotografia se concentra em dois tipos de registro alternados, ou os grandes planos abertos de paisagens, para a gente se encantar na tela do cinema com
a riqueza da natureza, das árvores, dos rios, ou então os close-ups muito próximos no rosto dos bichos para a gente poder ver cada detalhe das expressões. Nesse tipo de registro, os planos médios, os planos de conjunto não valorizam muito bem o trabalho dos animadores, então são praticamente descartados. Outra estratégia muito importante para a Disney nesse momento de crise tem sido recorrer à nostalgia dos anos 90, multiplicando as referências àquela época e também resgatando um ponto de vista de 30 anos atrás. Antes, os críticos brincavam que as animações da Disney, independentemente do diretor escolhido, tinham uma fórmula sempre muito precisa. Os heróis precisavam ser órfãos, porque essa era sempre a única forma de complexidade psicológica que os roteiros concebiam aos protagonistas. Esse herói tinha que descobrir a sua força, perceber que ele era especial e ser recompensado no final com o amor da mocinha. Então, esse elogio ao macho corajoso que defendia toda a comunidade com a sua força era algo muito conservador, um tanto machista e demonstrava pouquíssima evolução quando comparados aos primeiros filmes da história do cinema. Mas, ultimamente, as histórias vinham mudando. A gente começou a ter cada vez mais filmes focados no amor entre duas irmãs, ao invés de amor romântico. Algumas dessas heroínas nem mais precisavam ser princesas, elas não tinham nenhum interesse amoroso ao longo da aventura. O príncipe encantado podia, na verdade, se tornar o vilão. E o acerto de contas com o inimigo não precisava mais passar pela morte ou por uma punição exemplar, podia, por exemplo, vir de um arrependimento do adversário ou do seu afastamento. Mas agora a Disney está num momento de crise, inclusive financeira, econômica e de estratégia comercial. A gente teve ultimamente fracassos preocupantes em filmes como Wish, o Poder dos Desejos, Mundo Estranho, Red, Crescer é uma Fera e mesmo Elementos, que teve números muito fracos nos Estados Unidos. Por isso, a estratégia da cúpula da Disney tem sido voltar àquelas fórmulas que funcionavam tão bem uma geração atrás. Assim, a gente começa a ver essa avalanche de refilmagens, sequências, reboots ou live actions, que sejam de fato live actions ou não. Logo, o nosso protagonista é um órfão, afastado dos pais e rejeitado pelo padrasto, nos moldes ali meio Cinderela. Ele vai se tornar um líder heróico, protetor e vai receber como recompensa por sua bravura o amor de uma mocinha após a disputa num triângulo amoroso. Sim, essa fêmea é descrita como uma personagem forte, mas óbvio que no momento de perigo ela vai se encontrar em dificuldade e precisa ser salva pelo macho. Os coadjuvantes como Timão e Pumba e os Azul representam meros alívios cômicos, não tem muito o que fazer nessa história. E eles recebem um texto fraquíssimo. A gente resgata, portanto, o olhar de piedade em relação aos protagonistas. Pobrezinho do Mufasa, coitado dele, tá rejeitado, tá sozinho. Enquanto os vilões voltam a ter cara de vilão. A gente os identifica como tal desde a primeira cena e eles falam com uma cara de perversos o tempo inteiro. Sim, existe um avanço ao perceber que, obviamente, esses leões africanos são representações de pessoas negras. Por isso, todos os atores que fazem as vozes originais dos leões são negros, os dubladores dos países, incluindo o Brasil, também são negros. E os personagens invasores daquele território que tentam atacar os nossos leões principais são leões brancos. Não tem nenhuma ingenuidade em relação a isso. Mas o peso dessa metáfora é bastante atenuado. Talvez para agradar um público mais conservador, aquele que reclama de uma agenda woke nos novos filmes, foi revogado quase tudo que se percebia como progressismo nas novas animações, o que basicamente dizia respeito à igualdade e inclusão social. Por um lado, parece bem interessante que o diretor Barry Jenkins tenha eliminado os traços distintivos entre os animais. Nas animações de antigamente, para distinguir macho e fêmea, basicamente você colocava cílios gigantescos nas fêmeas, uma boca um pouco mais carnuda e pronto, a gente já sabia quem era homem e quem era mulher. Essa era uma distinção um tanto grosseira, bastante binária e normativa que Mufasa, o Rei Leão, dispensa. Mas em compensação, o Barry Jenkins elimina qualquer traço distintivo, inclusive entre dois machos, entre duas fêmeas, entre qualquer animal. Como resultado, os leões se parecem muito entre si, e a gente chega mesmo a confundir quem é o Taka, quem é o Mufasa, quem são os outros ao redor deles. Nos momentos de luta, e tem vários nessa trama, a gente nem sabe muito bem se quem está sendo atacado é o Mufasa, se é o Taka, e essa separação era fundamental para a gente saber quem estava realmente em perigo e para temer pelos protagonistas. Deve ser por isso, inclusive, que os personagens ficam falando o nome um do outro o tempo inteiro. Onde você está indo, Mufasa? Eu estou indo para cá, Taka. Vai fazer o que, Mufasa? Eu vou fazer isso, Taka. Porque só assim a gente consegue de fato saber quem está falando com quem. Mas em geral mesmo a estrutura do roteiro volta aos moldes de 1990. Aqui a trama é movida pelo Rafiki, que é o narrador. Ele está contando essa história à pequena Kiara. Então toda a narrativa que a gente enxerga envolvendo Mufasa é um longo flashback. Os criadores criam cada elemento de conflito para o protagonista e depois exploram a exaustão. Por exemplo, o Mufasa não sabe nadar, o que o roteiro faz? Joga ele na água, não uma nem duas, mas 3 vezes. A gente volta em paralelo ao terreno daquelas frases de efeito, inspiradoras e cafonas que já tinham caído em desuso. O texto tem uma infinidade de frases prontas e esses são apenas alguns exemplos. Às vezes, um sonho é tudo que você tem.
é a verdade que existe em você. Eu não me renderei ao mal e vocês também não deveriam. O olho nunca se esquece do que o coração já viu. Encontrem o seu lugar no ciclo da vida. Você se perde para descobrir o caminho. Você consegue olhar para tudo menos para si mesmo. E sim, ele é cheio de citações ao Rei Leão original, desde as músicas consagradas até piadas com o ciclo da vida. Os personagens cantam Hakuna Mufasa, ou seja, tem várias piscadelas para os fãs cativos da Disney. Mas no final, o que realmente impressiona em Mufasa, o Rei Leão, não é a proeza da tecnologia, do fotorrealismo, mas sim essa decisão da Disney de tomar alguns passos mais conservadores, tanto politicamente quanto artisticamente, limitando sua ousadia, diminuindo a sua criatividade. O que salta aos olhos é essa percepção da empresa de que a melhor maneira de seguir em frente é olhar para trás. É isso, eu fico por aqui hoje. Me diz aqui nos comentários se gostou de Mufasa, o Rei Leão. Segue o canal do Meu Amargo aqui em cima, ativa as notificações. Me acompanha nas redes também. Eu estou no Instagram como @meiamargocine e no meiamargo.com no site, onde eu publico novos textos diariamente. Até a próxima!